Camila já está com a gente na cor do sol. Bom dia, Camila. Bom dia, tentando invocá-lo no dia de hoje, mas tá difícil porque a gente já esperava que essa sexta fosse um pouquinho assim, rabugenta, cinzenta. Eu lembro que desde o início da semana você vinha prevendo chuva, né, para esse fim da semana. Mas tem boas perspectivas para o nosso fim de semana? Sim, eu já estou invocando ele para todo mundo poder curtir praia. A gente teve esse período de chuva, né, na nossa quinta-feira. Os acumulados foram significativos aqui no nosso estado. Nós tivemos Jacinto Machado e Siderópolis, no sul, se destacando pelo volume de água, passando um pouquinho dos 100 milímetros que a gente projetava. Então, foram 117 milímetros ali em Jacinto Machado e 107 em Siderópolis. Tivemos também Sombrio, com volume expressivo de 83 milímetros, e indo em direção mais ao norte, Massaranduba com 56 e São João do Itapiriú com 51 milímetros. Nós temos para hoje de novo uma condição de pancadas pontualmente intensas. Um alerta de temporais já está em vigor. Ele abrange boa parte do centro do estado. São chuvas menos volumosas do que as que nós vínhamos registrando e também um pouco menos intensas no quesito raios, granizo e rajadas de vento, mas que como a gente já tem algumas áreas atingidas por essas pancadas, em especial entre a quarta e a quinta, vale salientar um cuidado a mais. Nós temos volumes de até 50 milímetros em um dia previstos para hoje, associados também a ventos intensos, queda de raios e granizo. É uma chuva muito mal distribuída, o que tem sido uma característica. A temperatura hoje deve ser uma das mais baixas da semana. A gente vai sentir de verdade uma certa refrescância, também associada à completa passagem da frente fria, que ontem ainda influenciou um pouco o nosso estado e que agora já está efetivamente em alto mar, deixando seu terceiro ato para as nossas condições da temperatura, que é a passagem de uma massa de ar um pouco mais frio. 26 é a máxima para Blumenau, Itajaí com a mesma condição, Floripa empata, assim como Joinville e Criciúma, todo mundo bem alinhado no quesito marcas da tarde. Temos Chapecó com um pouco mais de aquecimento, chegando até 32, Joaçaba com 31. É uma característica do nosso Grande Oeste ser um pouco mais quente que as demais áreas, e é justamente essa temperatura um pouco mais amena que vai favorecer para que a chuva não seja tão intensa hoje. Mesmo a gente tendo esse alerta, o nível dele é mais baixo do que ontem. Muito bem, daqui a pouquinho você volta, Camila, com mais detalhes para o fim de semana, é isso mesmo? Claro, a gente detalha tudo sobre sábado e domingo, para ver que horário tá bom para estar na praia e quando que tá melhor para estar em casa. Obrigada, Camila, até já. Até. Estamos de volta, estamos ao vivo, já com a previsão para o seu fim de semana. Camila, a gente abriu essa edição falando de mais uma noite de chuva e estragos em cidades catarinenses. Fim de semana traz um alento aí, especialmente para quem está visitando o nosso estado, curtindo o nosso litoral? Sim, a gente vai ter um fim de semana bem agradável, típico de verão, os 2 dias com sol e aquela chuvinha de fim de tarde. Por isso que eu tô pedindo pro pessoal não ficar tão bravo com essas nuvens que estão hoje por aí. Esse céu mais cinza, ele tem um motivo, é a limpeza que está nos preparando para um fim de semana mais tranquilo. Por isso, vamos dar uma espiadinha no litoral sul? Foi de lá que veio a bagunça da última vez, aquela frente fria que trouxe todas essas chuvas. Por isso, a gente monitora nesse momento Balneário Rincão, que já está com o céu um pouco mais limpo, inclusive, que demais áreas. Então, se o sul está limpando, a tendência é de melhora para as demais regiões. Outro ponto importante, temos uma agitação marítima para o meio da tarde de hoje. Por enquanto, o Rincão está tranquilo, mas o litoral sul tem um alerta. Eu destaco que esse dia mais fechado pode impactar do meio para o fim da tarde nessa agitação marítima. É uma condição de ressaca com picos de até 2,5 metros de altura. É para o fim da tarde, exclusivamente hoje. A gente vai ter depois mudança na direção do vento, o que deve dar uma acalmada. Mas nossos pescadores, surfistas, pessoal que gosta de curtir o mar, nessa faixa aqui em destaque do litoral sul até a Grande Florianópolis, hoje vamos com um pouquinho de cautela. Até porque o dia nem está convidando tanto para a praia, é o dia mais fresco da semana. Em boa parte do estado não está passando dos 30 graus, principalmente na faixa leste, onde nós temos 26 se repetindo em Floripa, Itajaí, Joinville, Criciúma e também em Blumenau. O oeste tem sempre aquela sua realidade de um pouquinho mais de calor. Por isso, Chapecó chega a 32 e Joaçaba promete 31 graus. Nós temos Lages já com temperaturas bem mais amenas, a Serra volta à sua normalidade climatológica com 23 previstos e Caçador
29. Essa queda nas temperaturas também vai diminuir o risco de tempestades. Hoje a gente segue com o aviso da Defesa Civil. Esse amarelão aqui representa uma condição de atenção por parte dos órgãos responsáveis. Tem sim algumas áreas que nos preocupam um pouquinho mais, que são o nosso norte catarinense e o Vale do Itajaí, justamente por causa da chuva que já caiu. Então, a partir do momento que a gente já tem um solo mais encharcado, as pancadas causam uma preocupação extra. Ainda assim, é um volume consideravelmente menor do que nos últimos dias, para ser bem precisa, metade, porque não deve passar de 50 milímetros. As rajadas de vento também vão ficar um pouco mais suaves. A queda de raios e granizo tem menor probabilidade por causa da queda nos termômetros. Para amanhã, as temperaturas facilitam com que o dia seja típico de verão. Então, nós vamos ter o retorno de marcas mais elevadas e aí a presença de sol entre nuvens e elas, as pancadas de chuva. Entre a tarde e a noite, a gente vai ter a formação de uma nova frente fria lá no Rio Grande do Sul. Por isso, os temporais mais intensos podem ocorrer nas cidades de divisa com o estado gaúcho, especificamente Serra e Litoral Sul. Nas demais áreas, são aquelas pancadinhas de verão causadas pelo calor. Até porque a temperatura no sábado já volta a subir, a gente já tem um comportamento bem de verão em todas as regiões. Percebam que Criciúma já salta para 31, Floripa vai para 29, Itajaí com a mesma condição, Joinville 28. Então, nós vamos subindo lentamente as temperaturas até chegar a novos picos no domingo e na segunda-feira. Nós temos também 30 graus para Joaçaba e 31 em Chapecó. Lages também já se eleva para 3 graus, salta de 23 para 26 e Caçador 27 de máxima. Então, tudo indica que vai ser um fim de semana razoavelmente tranquilo, com exceção da Serra e do Litoral Sul, que vão pedir um pouquinho mais de atenção, mas a chuva só típica de verão no fim da tarde. E a gente vê temperaturas mais amenas, né, Camila? Não tão abafadas quanto as que a gente viu essa semana. Foi sofrido. Foi muito sofrido. A gente teve aqueles picos ali de 41 graus. Na nossa terça-feira, essa condição tende a diminuir. Agora a gente tem só um verão normal, que já é quente, tá bom para todos nós catarinenses. Tem mais detalhes daqui a pouquinho, não é isso? Sim, aí a gente fala um pouquinho mais do domingo. Tá joia. Obrigada, Camila. Te esperamos. Combinado. 8h01 da manhã, tá todo mundo querendo saber se vai da praia. Podemos marcar, Camila Levien, já chamar os amigos, a família? Pode marcar. Se der algum transtorno, liga para o saque da Moça do Tempo. Mas estou garantindo, por enquanto, tudo certo. Ao que tudo indica, a gente vai ter um fim de semana com a presença do sol típico de verão. Mas antes disso, céu cinza. É a transição que acontece no céu. Vamos espiar ele ao redor do estado, Jaraguá do Sul, com muitas nuvens, 24 graus, e a gente vê nevoeiros em níveis mais baixos, já que a nossa câmera fica numa posição mais elevada, e também aquelas nuvens que a gente chama de altos níveis, que são essas que podem trazer uma chuvinha no fim do dia para o norte de Santa Catarina. Blumenau, nosso próximo destino, nós temos no Vale já uma tentativa de abertura. Ali na lateral direita do vídeo a gente já vê um pontinho azul despontando no céu. A tendência vai ser essa, a gente vai ter algumas aberturas ao longo do dia, essa predominância das nuvens e pancadas a partir da tarde. Blumenau, nossa próxima... Perdão, gente, já estamos em Blumenau? Estou empolgada com o Vale do Itajaí. Floripa, agora sim, nossa capital cinzenta. Nós temos essa condição de muitas nuvens, 24 graus nos termômetros, um ventinho ali despontando, a gente vê pela vegetação. Inclusive, ele dá essa sensação mais refrescante desse dia, que nem parece os últimos que a gente vinha vivendo, onde a capital estava registrando aí marcas recorrentes de 34. E Chapecó. No nosso Grande Oeste, sempre a sua realidade paralela. 21 graus, nós temos céu azul, essa condição se mantém por lá. Deve ser um dia já típico de verão nessa sexta-feira no Oeste, diferente das demais regiões que sofrem um pouquinho mais com as nuvens. Hoje o dia é mais fresco em boa parte do estado, as temperaturas não vão passar dos 30 graus, em grande parte nas cidades que têm mais nebulosidade. Então 26 para Blumenau, Itajaí, Joinville, Floripa e Criciúma. Nós temos mais aquecimento onde o sol aparece mais. Então Chapecó tem 32 previstos e Joaçaba 31. Essa queda nas temperaturas diminui um pouco o risco de tempestades, em especial na faixa leste. Nós temos em vigência esse aviso da Defesa Civil, que está com o nível de risco de atenção, que representa um monitoramento mais intenso por
dos nossos órgãos estaduais. A condição de chuva é bem menos volumosa do que nos últimos dias, então mal vai passar dos 50 milímetros. Nós estávamos ontem falando em cerca de 100, então vejam, é uma queda brusca no nível de risco, assim como ventos que tendem a ficar um pouco mais suaves no dia de hoje. Queda de raios e granizo também diminui de probabilidade. Para amanhã, nós temos outro dia que promete ser de mudança no céu e rápidas, porque ele vai ser típico de verão. Sol entre nuvens no começo dele, calor durante a tarde e pancadas de chuva com aqueles temporais isolados ali no fim do dia. A formação de uma nova frente fria pode dar um pouco mais de dor de cabeça. A chuva e os temporais mais intensos podem ocorrer nas áreas de divisa com o estado gaúcho, com destaque para a Serra e Litoral Sul de Santa Catarina. A temperatura amanhã já volta a subir. Nós vamos sentir essa elevação principalmente nas Faixa Leste, onde hoje muita gente está aí com 26 de máxima, nós já saltamos para 31 em Criciúma, Blumenau 29, assim como Itajaí e Floripa, e Joinville para 28 graus. Temos um aquecimento médio muito contínuo na região oeste, então Chapecó mantém seus 31, Joaçaba com 30 graus, Caçador com 27 e Lages com 26 previstos. No domingo, as condições permanecem semelhantes, outro dia típico de verão, sol entre nuvens para começar o período, aquele calor da tarde e as pancadas de chuva que podem vir durante a tarde com temporais isolados. O calor, a umidade e também essa frente fria que vai ficar lá no estado gaúcho favorecem essa condição de chuva pontual e, reforço, mal distribuída. As temperaturas máximas, em grande parte, vão ficar acima dos 30 graus e o vento que pode soprar um pouquinho mais durante o período da tarde nas nossas praias. Então, a gente vai ter um fim de semana típico de verão, aquela chuvinha só do meio para o fim da tarde, com um risco bem menor do que nos últimos dias de transtorno. Maravilha, Camila Levin. Estamos todos empolgados para o início desse fim de semana. Tá só começando, coisa boa. Já senti que no domingo vem temperatura subindo novamente, né? Elas cada vez vão subindo mais um pouquinho. Vão de 2 em 2, 3 em 3 e aí na segunda vai estar já mais abafado. Mas aí a gente conversa lá na segunda-feira, né, vamos aproveitar esse refresco. Exatamente. Né? Bom fim de semana, a gente se vê na praia. Combinado.